Olá, família IBL e demais seguidores. Mais uma vez aqui o nosso devocional. Eu quero lhe convidar a você curtir, comentar, a você assistir e ver. Inclusive, nós estamos em uma série linda de mensagens intitulada O Carpinteiro. Um sermão mais lindo que o outro. Então, eu quero lhe convidar você a acessar, assistir, ser edificado e poder conhecer mais sobre esse carpinteiro. E é sobre esse carpinteiro nessa manhã que eu quero trazer essa reflexão a você, o carpinteiro de Nazaré, Jesus. Como você vê o carpinteiro? Como você olha para o carpinteiro de Nazaré? Eu queria que você, se puder, abrisse a sua Bíblia aí, ou em papel ou digital, e você abrisse no livro de Marcos, capítulo 6. Nós iremos ler do versículo 1 ao versículo 6. Amém? Então vamos ler. Diz assim o texto: Tendo Jesus partido dali, foi para a sua terra, e os seus discípulos o acompanharam. Chegando o sábado, passou a ensinar na sinagoga, e muitos, ouvindo-o, se maravilhavam, dizendo: De onde vêm estas coisas? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vivem aqui entre nós suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: Não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Não pôde fazer ali nenhum milagre, senão curar uns poucos enfermos, impondo-lhe as mãos. Admirou-se da incredulidade deles, contudo percorria as aldeias circunvizinhas a ensinar. Olha só, o que o texto de Marcos relata é algo muito impressionante. Jesus está na sinagoga e aqui nesse evento ele está pela segunda vez. Ele já havia ido na sinagoga uma primeira vez, lá em Nazaré mesmo, onde ele cresceu, onde ele conviveu, onde ele passou 30 anos da sua vida. E na hora que ele se revela, isso está em Lucas, capítulo 4, Lucas capítulo 4, versículo 16 em diante. Ele vai citar aquele texto muito conhecido que está em Isaías, do profeta Isaías. Ele vai abrir o livro do profeta Isaías e ele vai ler. E ele vai ler: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos, e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu-o ao assistente e sentou-se, e todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhes: Hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Querido, Jesus estava dizendo na primeira oportunidade que ele foi ministrar a palavra na sinagoga, dizendo que ele era o Messias, que aquele texto que falava sobre o Messias em Isaías acabava de se cumprir nele. Por ele falar aquilo, por ele dizer aquilo, aquelas pessoas expulsaram ele da sinagoga. E diz o texto, se você for ler mais à frente, que levaram ele a uma parte alta da montanha e queriam jogá-lo de lá, queriam matá-lo. Então ele sai, ele vai para Cafarnaum, passa muito tempo ali fazendo milagres, maravilhas e prodígios e pregando o ano aceitável do Senhor, pregando o reino de Deus que é chegado aos homens. E aí ele volta uma segunda oportunidade à cidade de Nazaré, cidade que ele cresceu, a cidade que ele conviveu. E aqui ele está novamente falando na sinagoga. Interessante, o que chama a atenção é que as pessoas que estavam ouvindo elas se maravilhavam com a sabedoria dele. E inclusive com os milagres que ele fazia, porque diz aqui no versículo 2, na parte ali B em diante, diz assim que ouvindo se maravilhavam, dizendo: De onde vem a estas coisas? Que sabedoria é esta que ele foi dada? Como se fazem tais maravilhas por suas mãos? E aí eles vão concluir o seguinte: vem cá, mas ele não é o carpinteiro? O pai dele não é José, também carpinteiro? Ele não é filho da Maria? Maria, gente, ele não é irmão aqui de Tiago, José, Judas e Simão, as irmãs dele
não convive com a gente? Como assim? Como é possível? Então, impediram eles de conhecer o Cristo, conhecer Jesus, ver Jesus, além da ótica do carpinteiro, além da ótica familiar. Então, a familiaridade, né, com o sagrado os confundiu. Eles não conseguiram adentrar na mente dele, na percepção deles, como que o filho de um carpinteiro, o filho de Maria, ali cresceu com eles. Poderia ser tão sábio, fazer tantos milagres, tantos prodígios. Poderia ser o Messias. Como que poderia ser o Messias? Essa familiaridade, esse conhecer Jesus ali, conviver com ele, os impediu de aceitá-lo como seu Salvador, aceitá-lo como seu Messias. E a pergunta que eu te faço nessa manhã é: muitas das vezes nós conhecemos o Cristo religioso, o Cristo da religião. A gente cansou de assistir filmes de Jesus desde da infância, né? E várias versões. Então alguns pensam que Jesus é um cara lindão, né? Do cabelo comprido, branco, bonitão, porque é o Jesus europeu, né? Aí outros já vão para um outro extremo, apresentam o Jesus negro, e assim vai. Então, aos olhos da religião, de repente você conhece Cristo. De repente você conhece Cristo pelos olhos da história, porque de fato a história está dividida em antes e depois de Cristo. O nosso calendário é assim. Mas a pergunta é: como você vê o Cristo? Como você vê o Cristo? Qual a experiência que você teve já com esse carpinteiro de Nazaré? Qual a experiência que você teve com Jesus? Será que o fato de você conhecer Jesus pelos olhos da religiosidade, pelos olhos talvez da história, dos livros, daquilo que você ouviu na catequese ou em um lugar, até dentro da igreja, talvez você conheça Jesus só daí. Só que Jesus te convida para você ter um relacionamento com Ele muito mais profundo. Quantos milagres, quantas curas, salvação, quanto perdão não deixou de ser liberado naquela cidade, porque eles confundiram isso, porque eles olharam Jesus só pela família dele, só porque cresceram com Jesus, não conseguiram ver Ele como Filho de Deus, o Salvador, o Messias enviado. E eu quero poder te desafiar a você desejar conhecer Jesus de maneira mais profunda. Não só o Jesus do teu líder de célula, não só o Jesus do pastor, não só o Jesus do teu pai, da tua mãe. De repente você olha e diz: poxa, é massa, é legal como as experiências. Não, queira ter a sua experiência. Queira conhecer Jesus. Que você possa fazer essa oração nessa manhã. Dizer: Espírito Santo, me revela o Cristo. Deus, me revela o teu Filho. Porque Jesus disse que você só pode ter revelação dele se o Pai o revelar. Se o Pai te mostrar o Filho. Peça a Deus: Deus, eu quero conhecer esse Jesus. Eu quero conhecer esse Jesus além do que falam na minha família, além daquilo que eu aprendi na mesa da minha casa, além do que eu vi da religião, além do que eu conheço dos livros. Eu quero conhecer esse Jesus, eu quero me relacionar com Ele, eu quero aprofundar esse relacionamento, eu quero ter experiências profundas com Jesus. Jesus quer ter experiências profundas com você. Jesus sempre foi atrás das pessoas. Jesus sempre quis se revelar às pessoas. E todas as pessoas que abriram o seu coração puderam ter experiências profundas com o Salvador. Quero te convidar nessa manhã a fechar os teus olhos, onde você estiver, e vamos orar juntos. Feche seus olhos. Senhor Jesus, nós queremos nesse dia tão precioso pedir ao Espírito Santo, que a tua palavra diz que ele é aquele que convence o homem do seu pecado, da justiça e do juízo. Pedir ao Espírito Santo que nos revele o Cristo, mostre-nos o Cristo. Queremos conhecer esse Jesus por experiência própria. Queremos ter a nossa própria experiência de Cristo. Não só daquilo que falaram para a gente a respeito de Jesus. Não só, inclusive, o que a Bíblia fala. Mas queremos ter a nossa experiência. Queremos sentir o seu toque, o seu amor, o seu cuidado, a sua graça. Queremos ouvir a sua voz. Então eu te peço, Pai, a esses que estão ouvindo essa live, esse devocional, que estão ouvindo essa palavra, Deus, que o Senhor toque em seus corações, que os seus olhos caiam à escama da religiosidade, que eles possam enxergar e ver o Jesus, carpinteiro de Nazaré, como seu Salvador.
em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Que Deus os abençoe.